Eu passei o ano inteiro falando que eu ia começar o meu canal no YouTube. Eu passei o ano inteiro gravando o meu suposto primeiro vídeo do YouTube, mas eu nunca tive coragem de postar. E estou aqui aos 45 do segundo tempo, não ironicamente, gravando o meu primeiro vídeo do YouTube, que dessa vez eu vou postar, tá? Tava na minha resolução de metas desse ano criar um canal no YouTube, e eu criei, eu só não postei nada. Mas eu vou postar hoje, tô gravando hoje, vou postar hoje, pra não me dar tempo de pensar. E o que me deu esse estalo de preciso postar, quero começar no YouTube? A minha preparação vai começar... pra quem tá no YouTube eu vou falar logo, ó, quem tá vendo aqui, a preparação vai começar dia 5 de janeiro. Primeira segunda-feira de janeiro, começa a minha preparação. E eu queria documentar tudo mais pertinho, tudo mais bruto, sabe? Diferente do que o Instagram e o TikTok me permitem. E também porque ontem eu recebi uma DM de uma seguidora pedindo pra contar como que eu comecei na internet. Porque eu postei esse caderninho aqui que eu achei ontem, era o caderninho que eu levava pra faculdade, pra fazer anotações de livros que eu tava lendo. E eu tava, nessa época que eu tava tentando melhorar a minha rotina, estabelecer melhor os meus horários, principalmente que eu tinha acabado de começar na internet. Então eu queria deixar tudo certinho pra eu conseguir manter a constância de postagens, né? E aí uma seguidora pediu pra eu contar como foi o meu início. Então, isso daqui me deixou muito nostálgica. Eu falei, cara, eu preciso gravar um videozão contando. Então vamos lá. Contextualizando, comecei a treinar em 2020, final ali de 2020, ou meados, não me lembro, enfim, por volta de 2020. E quando, eu não sei vocês, se você tá vendo isso daqui, é porque você também treina, ou começou a treinar, ou está tentando treinar, me acompanha, gosta muito de mim, e você tá muito submerso nesse mundinho. E quando eu comecei foi assim, eu comecei a consumir muito conteúdo de academia. Eu tava o tempo inteiro seguindo as influenciadoras, a Manu City, Gil Mamute, Letícia Fonseca, foram as primeiras influenciadoras que eu segui. A Renata, inclusive, Renata estudou comigo, tá? Calma que Renata teve uma grande influência nesse meu caminho de influenciadora. Calma, uma coisa de cada vez. Enfim, seguia todo mundo ali, gostava muito de acompanhar, de consumir conteúdo, ficava rolando a For You do TikTok, consumindo conteúdo. E aí, tipo, tava naquela época ali, TikTok, todo mundo postava, os amigos postavam, então eu falei, vou postar uma bobeirinha aqui do meu treino. Mas nisso eu comecei a treinar em 2020, na academia do meu prédio. Em 2021 eu matriculei na Smart Fit. E aí gravei lá um vídeo na Smart Fit, mais pro final de 2021, acho que era tipo assim, novembro de 2021, e postei. Ou outubro, não lembro, enfim. E o vídeo viralizou. Era uma bobeira lá que eu gravei, era eu fazendo escada toda descabelada. Aí eu escrevi em cima, 1h30 de treino de musculação e um monte de coração. 10 minutos de cardio. E eu tava toda descabelada, na época ainda tava usando máscara. E eu tava de fato toda descabelada no vídeo, enfim. Aí esse vídeo viralizou. E aí, pra quem já postou algum vídeo na internet que viralizou, você sabe que dá aquele gostinho, você quer continuar postando, né? Aí me deu esse gostinho, me deu esse estalo, e eu gravei um vídeo tentando fazer barra fixa. Eu tava na saga de tentar aprender a fazer barra. Eu sinto que todo mundo que quando começa a treinar tem essa pira, né? De que, meu Deus, eu preciso saber fazer uma barra, porque se eu não souber fazer barra, eu não treino de verdade. E aí eu tava nessa de aprender a fazer barra. Eu tinha até uma barra, eu tinha comprado uma barra, sei lá, no Mercado Livre, e coloquei no batente da minha porta do meu quarto lá na casa da minha mãe. Eu ficava ali o tempo inteiro tentando fazer. Aí na academia, eu pegava esses elásticos, essas super bands da academia, e eu enrolei numa barra lá, que eu vi a Leana fazendo isso. E aí eu falei, vou tentar. Eu gravei, só que foi um caos. Aí eu postei esse vídeo, o vídeo pegou mais de 1 milhão de visualizações. Aí eu depois, cada vez mais me dando gostinho, né? Eu peguei esse meu trecho fazendo essa palhaçada, que eu não conseguia por nada fazer a barra, e peguei um trecho da Leana fazendo a barra direitinho. Eu botei expectativa e realidade. Aí o vídeo viralizou mais uma vez. Aí eu comecei a postar assim, né? Esporadicamente, só que eu ainda não tinha coragem de falar, não tinha coragem de postar muitos vídeos, assim. Eu gostava muito de falar e postar mais, eram meus melhores amigos do Instagram. Aí que entra a Renata, que eu te falei. A Renata estudou comigo, eu acompanhei todo o início dela na internet.
E aí ela foi crescendo e ela entrou mais pro nicho de academia e começou a me influenciar muito. Eu adorava ver os conteúdos dela. Ela postava, tipo, treino de abdômen pra fazer em casa, treino com mini band, eu assistia todos. E aí eu postava no meu Melhores Amigos, eu fazendo as coisas que a Renata postava, eu marcava ela, porque, como eu te falei, a gente era amiga, né? Então, eu marcava ela lá e ela falava assim, cara, você precisa postar isso. Ela ficava o tempo inteiro me falando, só começa, não sei o que, vai. Aí eu postava uma coisa falando e apagava, porque eu ficava com muita vergonha. E aí eu percebi que o lugar que eu mais sentia vergonha era no Instagram, porque ele tinha muita família, muito amigo. E no TikTok quase ninguém me conhecia, né? Tipo, como era uma rede social nova, eu não tinha tantos familiares e tantos amigos no TikTok. Então eu falei, vou postar no TikTok. Aí comecei a postar treinos aleatoriamente, assim, os treinos que eu fazia. Eu pegava treino também de influenciadora e tentava adaptar ali pro que eu gostava de fazer. E aí comecei a ganhar seguidores, comecei a viralizar um pouco. Nem todo vídeo viralizava, né? Obviamente, como acontece até hoje. Mas eu tomei gosto, sabe? Eu gostava de mostrar o que eu tava fazendo, o que eu tava treinando, o que eu tava tentando aprender na academia, a minha evolução. E aí eu conheci a Whitney Simmons, que é uma influenciadora lá de fora. Eu sempre gostei muito de consumir conteúdo lá de fora pra praticar o meu inglês, sabe? Eu me formei no curso de inglês em 2019. Então eu sempre tento consumir bastante conteúdo em inglês pra não morrer isso em mim. Então eu comecei a acompanhar ela, que ela faz conteúdo de academia e ela era lá de fora, não sei de onde que ela é exatamente. Enfim, ela gravava muito vídeo com microfone na academia, os gym vlogs. E aí eu adorei. Aí eu falei, mano, vou comprar um microfone e vou fazer do meu jeito. Vou mostrar um pouquinho de como eu sou, né? E eu acho que ali eu vou ficar com um pouco menos de vergonha. Aí eu gravava sempre os gym vlogs em horários que a academia tava um pouco mais vazia, então eu não tinha tanta vergonha de falar sozinha. E como eu usava fone de ouvido, eu fingi que eu tava falando no telefone pelo fone de ouvido. E aí eu comecei a gravar e postar gym vlog, assim, falando na academia. E isso viralizou, porque não tava tão comum aqui ainda, não tinha chegado tão forte assim no Brasil. Eu acho que os primeiros influenciadores que eu vi gravando gym vlog foi... Brian Araújo, eu vi que ele gravava gym vlog também. Mas não me lembro de nenhum... Não sei se a Letícia Fonseca gravou também, mas enfim. Eu comecei a gravar gym vlog por conta da Whitney Simmons. E viralizou muito, eu comecei a pegar muito seguidor. Aí quando eu tinha 100 mil seguidores no TikTok, eu criei coragem de contar pra minha mãe. Minha mãe não sabia que eu gravava vídeo pro TikTok, que eu postava essas palhaçadas. Aí eu contei pra minha mãe e comecei a criar coragem de postar alguns vídeos no Instagram. Mas no Instagram eu postava mais editzinho, que eu não estivesse falando nada. E hoje em dia eu me arrependo profundamente, porque eu tenho a sensação de que se eu tivesse postado as coisas que viralizavam no TikTok, eu teria crescido muito mais no Instagram hoje em dia. Mas enfim... E aí comecei a postar ali esporadicamente no Instagram e com mais força mesmo no TikTok. Aí quando eu tinha 200 mil seguidores no TikTok, começaram a me marcar muito nos vídeos do Daniel, que ele também fazia gym vlog. Ele gravava metade gym vlog e metade ele narrava, sabe? E aí me marcaram muito nos vídeos dele e eu segui ele. Aí ele me seguiu e me mandou uma mensagem na DM, safado pilantra. E aí a gente começou a conversar e a gente marcou de gravar um gym vlog juntos. Aí fomos lá, primeiro dia que a gente se conheceu foi pra treinar e gravar um gym vlog. A gente gravou, postou, viralizou nisso, foi ali que eu explodi. Eu tive um crescimento muito rápido na internet nessa época que a gente gravou junto. Tanto que era tipo assim, eu tinha 40 mil seguidores no Instagram e eu acho que um mês depois eu já tinha batido, nem um mês depois, eu bati 100 mil seguidores muito rápido. E eu fui crescendo muito conforme a gente foi gravando gym vlog e se conhecendo. Enfim. E foi a partir de 2024 que começou a virar um trabalho de verdade. E nessa mesma época ali que eu conheci o Daniel, eu tinha acabado de entrar na Dux. E foi muito bom que como eu viralizei, eu entrei... A Dux me mandou mensagem, foi no final de julho. E eu conheci o Daniel em agosto. E aí o meu cupom ficou ativo a partir de 1º de agosto na Dux.
E em agosto eu viralizei muito, então isso me ajudou a alavancar na Dux, a ter um certo reconhecimento lá dentro, então isso foi muito bom. E a partir de 2024 eu comecei a enxergar como trabalho mesmo, de ganhar dinheiro, poder me sustentar, poder comprar as coisas que eu precisava, conseguir trocar de telefone, comprei microfone, tripé novo, eu consegui investir mais na minha produção de conteúdo. E aí foi assim que eu comecei. E sobre a faculdade, né? Eu te falei que eu estava fazendo faculdade. Eu comecei a... Ai, tem uma mosca aqui. Eu comecei a treinar em 2020. Nesse meio tempo, tava tendo a pandemia. E então eu tava tendo muita aula online na escola. A pandemia começou, eu tava no segundo ano do ensino médio. Então eu tinha muita aula online e eu conseguia ter mais tempo de me dedicar aos treinos e aos estudos consequentemente, que eu estava estudando para o Enem. Quando as aulas voltaram em 2021, eu não voltei. Eu pedi para minha mãe para não voltar porque as minhas aulas da escola estavam uma várzea. Me desculpa. Mas as minhas aulas da escola estavam uma várzea. Eu ia ficar lá muito tempo e eu não ia conseguir adquirir conhecimento suficiente para o Enem. Então eu pedi para minha mãe para que ela não me permitisse voltar nesse período. Algumas pessoas de fato não voltaram em 2021. Então eu ficava em casa estudando pro Enem, enquanto estava meu horário de aula. Eu só entrava lá, deixava no notebook e deixava a aula rolando. Enquanto isso, eu estava estudando pro Enem numa plataforma que eu tinha assinado, Pro Enem, eu acho, enfim. E aí, eu estudava pela manhã pro Enem, das 7, que era a hora que começavam as minhas aulas, até meio-dia, 1 hora, minha aula. Então, era de 7 a 1 hora eu estudava pro Enem. Aí, eu almoçava, ia treinar, gravava lá o que eu precisasse gravar. Voltava e estudava mais o resto da noite. E aí eu passei no Enem, eu entrei na UFRJ, eu fiz letras, alemão, português e alemão. Entrei na faculdade em 2022, no primeiro período de 2022. E aí era um sonho realizado, né? E como a internet era tipo, eu só postava bobeirinha de vez em quando, eu não tinha uma frequência, não era constante ali no início de 2022, então eu foquei na faculdade e tava adorando. O primeiro período foi um sonho realizado, porque eu estudei muito pra entrar lá, eu consegui entrar, então foi um sonho realizado. O segundo período também. Aí a partir do terceiro período foi quando eu já tava um pouquinho maior na internet. Nisso a gente entrou em 2023, né? Eu entrei no primeiro período de 2022, então o primeiro e o segundo período fiz em 2022, terceiro período em 2023. Ali eu comecei a postar com mais frequência na internet, tanto que foi dali que eu encontrei essas anotações. Eu botei umas anotações dos horários que eu queria estudar, fiz anotações de alguns livros que eu tava lendo sobre disciplina e consegui se manter mais constante nas coisas que você se propõe a fazer. Queria muito saber que livro é esse. Mas enfim. E aí, fiz ali 2023 inteiro. Entrei em 2024, fiz o primeiro período, mas já tava de saco cheio. Porque assim, eu vi que não era tanto o que eu queria, sabe? Mas, essa história da faculdade a gente pode deixar para outro vídeo. Mas, enfim, em 2024 eu já tava ganhando uma quantidade de dinheiro muito boa com a internet. Já tinha bastante patrocínio. E às vezes eu tinha que negar viagens, reuniões, porque eu tinha um trabalho da faculdade, eu tinha isso e aquilo. E aí, na época, eu decidi que eu iria trancar a faculdade, mas não pra me dedicar à internet a princípio. Eu não tinha definido que eu viveria de internet, até porque ainda, por mais que eu tivesse uma estabilidade, eu queria entender melhor, né, o que estava acontecendo. Então, tranquei a faculdade. A princípio, eu queria começar nutrição ou educação física. Eu tava em dúvida ainda. Perguntei pro meu nutri, o Thales. Conversei com ele um pouco, pedi pra ele me explicar um pouco sobre a faculdade de nutrição. E ele me contou, mas ainda não era o que eu queria, sabe? Eu, sei lá, não tava sentindo que eu deveria começar a faculdade naquele momento. Então eu conversei com a minha mãe entendeu, ela via como eu tava sofrendo, porque eu ia todo dia pra faculdade chorando. E aí eu ia ficar ali um mês sabático pra conseguir entender o que eu ia fazer, o que eu queria. E nesse um mês eu tive uma reviravolta muito grande na internet e eu percebi que eu conseguiria ter uma estabilidade financeira, que eu conseguiria me manter com isso. Não tô te influenciando a trancar a faculdade e viver de internet, tá? São
poucos casos que eu vejo isso acontecer e eu não faria isso, tá? Se você tá gostando da sua faculdade, pelo amor de Deus, não tranca. Eu não falo que você foi influenciada pela Bia Boeck. Mas é que eu tava muito miserável. Eu tava muito triste. E aí eu tranquei. Me dediquei 100% à internet. Consegui uma estabilidade financeira muito boa. Tanto que logo depois eu e Daniel começamos a morar juntos. E aí as coisas foram acontecendo. Provavelmente nesse meio do caminho você me conheceu, né? E estamos aqui. E sobre dicas pra quem quer começar na internet, isso é uma coisa que eu recebo muito na minha DM. Inclusive essa seguidora que pediu pra eu contar como eu comecei, ela pediu dicas. E comece pelos motivos certos. Porque tudo na vida, né? Tudo na vida, se você começar sem saber exatamente o que você quer ou por um motivo muito superficial, é difícil de manter, é difícil de conseguir levar. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu gostava de postar muito o que eu estava fazendo. Eu sempre fui de postar muito da minha vida e a gente vê que os influenciadores fazem muito isso. Eu postava, não na minha vida no geral, né? Mas na minha vida na musculação. Eu postava o treino que eu estava fazendo, eu postava como eu fiz pra evoluir X coisa, como eu fiz pra aprender tal exercício. Além de postar, né, os vlogs foi que fez com que as pessoas se identificassem muito comigo. Eu postava coisas que eram identificáveis. E depois de um tempo eu consegui entender a minha influência. Então, como eu te falei, eu viralizei em 2023, mas só nesse ano, em 2025, que eu percebi o tamanho da minha influência. Então, esse ano eu comecei a produzir conteúdos, mas como eu posso dizer? Que ajudem, sabe? Eu gosto de produzir conteúdos hoje em dia pra te ajudar, pra você entender, pra você não ficar bitolada, pra você saber o que fazer na academia, pra você saber o que fazer na sua alimentação, pra você saber o que não fazer com relação a você, a sua autoestima, o seu corpo, como não se enxergar, como se enxergar. Enfim, esse ano que eu comecei a postar conteúdos que de fato ajudam, sabe? Porque antes eu não tinha noção que eu era uma pessoa tinha influência. Então, como eu falei, eu gostava de postar o meu treino aqui, isso ali. Não que eu não poste hoje em dia, mas hoje em dia eu posto mais com o intuito de fato ajudar, de te incentivar, de te auxiliar. Antes acabou acontecendo muito por acaso. Então, o que quer que você queira produzir, produz pelos motivos certos. Tanto que tem gente que fala assim, eu quero ser influenciador pra ganhar coisa de graça. Tipo, ganhar coisa de graça acaba sendo consequência do seu trabalho, do tipo de pessoa que você é, do que você tá apresentando pras pessoas. Não começa pensando, eu quero ser influenciadora pra ganhar coisa de graça. Tipo, pensa que ali vai ser uma nova fonte de renda, um novo trabalho, uma coisa que você vai ter que se dedicar porque demanda um certo tempo, demanda uma energia. É um trabalho com mais regalias? Sim, é um trabalho... assim, não que não desgaste tanto, porque lidar com o público é muito desgastante. E ter que ouvir coisas a seu respeito também é desgastante. Mas não exige um desgaste físico de ter que acordar 4 horas da manhã pra pegar um ônibus, enfim, como eu te falei, existem vantagens e regalias em ser influenciador, em trabalhar com a internet no geral, mas analisa bem os motivos pelos quais você vai começar, se não abandona o que você tem, o que é estável enquanto você está começando na internet. Primeiro comece e ganhe uma estabilidade na internet antes de abandonar qualquer coisa, pelo amor de Deus. E acho que essa é a minha melhor dica pra tudo. Começa pelos motivos certos. Entende o motivo pelo qual você quer começar, pelo qual você quer fazer isso, pelo qual você, de alguma maneira, quer ajudar outras pessoas, quer fazer com que elas se identifiquem, quer ser uma pessoa de fato influenciável e não mais uma pessoa que não tem conteúdo, que não tem nada de legal. Então, seja você, produz o que você gostaria de consumir, produz coisas que vão ajudar outras pessoas e mostra um pouco de quem você é, porque você vê que a grande maioria das pessoas que são fortes na internet, elas mostram a sua personalidade, elas mostram quem elas são, o que elas acreditam, o que elas fazem, o que elas gostam. Então, seja você. E, gente, eu falei muito. Quanto tempo deu esse vídeo? Será que eu posto isso? Eu vou postar. Tava na minha resolução de metas e eu vou postar. Independente de ser dia 30 de dezembro de 2025, eu vou postar porque eu falei que eu ia começar e eu não vou deixar pro ano que vem. Porque ano que vem eu quero ter você pertinho de mim durante a minha preparação.
Eu não sei agora o que eu vou postar nos próximos vídeos, né? Eu não pensei muito bem nisso. Eu só falei, vou começar. Depois eu resolvo o resto. Essa também é uma bela de uma dica. Vai resolvendo conforme você vai vendo ali o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas não estão gostando. Enfim, um beijo. Se você tá vendo até aqui, comenta cookie. Não sei cadê meu filho. Eu ia te mostrar ele, mas ele tá dormindo aí pela casa. É isso. Um beijo. É muito bom te ter por aqui. Eu espero que eu consiga manter uma certa frequência e constância nesse perfil, canal. É isso. Beijo.